Pessoal, agora falamos sobre as eleições na França. O partido do presidente Emmanuel Macron está considerando formar uma aliança com a direita para impedir a possibilidade de um novo primeiro-ministro de esquerda. As eleições parlamentares na França, lembrando, terminaram com a esquerda em primeiro lugar, a coalizão da esquerda, formada por partidos de esquerda, conquistando, então, um número surpreendente de cadeiras no parlamento. Priscila Asbeck vem conversar com a gente ao vivo, direto de Paris, e traz todos os detalhes para a gente. Pri, muito bom dia para você. Atualiza esse cenário, levando em consideração que a gente sabe que, apesar de ter conquistado o maior número de cadeiras, os parlamentares, ainda assim não conseguiram uma grande maioria, de mais de 280 assentos, que garantiria, sim, que fosse possível, então, automaticamente já conseguir indicar o seu primeiro-ministro. Portanto, o partido de Macron está dando um jeitinho aí novamente. Explica para a gente qual que é o plano. Exatamente, Muriel, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Como não tem nenhuma maioria absoluta em nenhum dos três grandes campos, dentro do centro, da esquerda e da ultradireita, agora estão acontecendo várias negociações entre os partidos, internamente nos partidos, mas também configurações ali que são pensadas pelos partidos para que se unam e consigam uma maioria. É o caso, por exemplo, do centro de Emmanuel Macron, que considera fazer uma aliança com os republicanos de direita tradicional. Então, só para explicar um pouco do que aconteceu, como você disse, os partidos de esquerda, a coalizão de esquerda, ficou com 182 assentos na Assembleia de 577 deputados, depois ficou o campo centrista de Macron com 168 e depois a ultradireita do Reunião Nacional de Marine Le Pen com 143. Então, aqui na França, no regime semipresidencialista francês, a praxe é que o presidente indique um primeiro-ministro que representa a maioria na Assembleia. E isso fica muito claro quando há uma maioria absoluta de mais de 289 deputados. Mas nesse caso em que não há uma maioria absoluta, mas sim a coalizão de esquerda, por exemplo, com 182 cadeiras, esses outros grupos começam a tentar fazer alianças para ver se eles conseguem uma maioria e emplacar o seu candidato a primeiro-ministro. E aí, o campo centrista de Emmanuel Macron vem demonstrando que talvez queira emplacar o seu próprio primeiro-ministro. Isso fica claro nas falas de algumas lideranças políticas do centro, mas também diante do fato de que o presidente Emmanuel Macron recusou a renúncia de Gabriel Attal, seu primeiro-ministro. Ele que tinha falado no domingo que ia apresentar sua renúncia, apresentou na segunda-feira de manhã e Emmanuel Macron disse que não ia aceitar a renúncia em prol da estabilidade, já que as Olimpíadas estão chegando, começam no dia 26 de julho. E aí agora, membros do campo centrista vêm se manifestando aí sobre essa possibilidade de aliança. É o caso da ministra da Cultura de Macron, que ela falou que a grande maioria dos franceses expressou o seu desejo de uma política que proteja o país da insegurança, da pressão migratória e do desarranjo das finanças públicas, e disse que o interesse da França é encontrar no parlamento uma maioria que seja a imagem do que a maioria dos cidadãos pensam. Lembrando que se o centro se juntar com essa direita tradicional dos republicanos, eles conseguem passar em número de assentos a coalizão de esquerda. Também um outro deputado do Renaissance, que é o partido de Macron, disse que o país não está à esquerda e que trabalhando com os republicanos, respeitando a independência de todos, podemos criar um bloco central que será o primeiro na Assembleia Nacional. Então, mais um deputado do campo macronista falando sobre essa ideia de fazer uma aliança com o republicanos. Essa tese também já foi defendida aí nos últimos dias pelos ministros Gerard Darmanin, que é o ministro do interior aqui da França, inclusive visto como um dos possíveis cotados para suceder Emmanuel Macron na disputa presidencial em 2027. Também Bruno Le Maire, que é o ministro da Economia, e Aurore Berger, que é o ministro de Igualdade entre homens e mulheres, que também vem falando sobre essa possível aliança de centro e direita. E aí tem também dentro do partido de Macron os que são mais céticos. Então, Clément Beaune, que é um aliado também de Macron, já diz que o partido precisa respeitar o que as urnas mostraram, essa vitória da coalizão de esquerda. Ele falou que não se pode ignorar o impulso do Reunião Nacional, o impulso da ultradireita, mas o fato aritmético é que a Nova Frente Popular, a coalizão de esquerda, é a primeira força na Assembleia. Então, as
palavras de Clement Beaune. E aí também tem os mais céticos por parte do primeiro-ministro Gabriel Attal, que não concordou desde o início com a dissolução da Assembleia Nacional feita por Emmanuel Macron. E aí uma pessoa próxima a ele disse a jornalistas do Le Monde que em 2022 o campo centrista de Macron já não conseguiu fazer e obter uma maioria absoluta quando eles tinham já 250 deputados na Assembleia Nacional. Naquela época eles precisariam de cerca de 40 deputados e não conseguiram. Então o que ele diz é que agora precisam de 130. Então, nas palavras desse interlocutor que conversou com o Le Monde, ele falou que esse é um doce sonho. Então, apesar dessa tentativa aí, talvez do centro, de se juntar com a direita tradicional, é o que dizem essas alas mais céticas do partido, que em 2022 já não foi possível, que dirá então agora em 2024, quando o campo macronista perdeu ainda mais deputados, tinha 250, agora está com 168. Então muitas articulações acontecendo por aqui, uma grande dúvida sobre como vai ser o futuro do governo. Só para finalizar, Muriel, a esquerda vem defendendo que eles estão trabalhando para encontrar um indicado a primeiro-ministro, mas também dentro da esquerda são várias alas, os mais moderados, os mais radicais, então eles também têm um embate para apresentar esse primeiro-ministro e sofrem muita pressão sob o risco de Emmanuel Macron dizer que eles não são capazes de indicar um nome da esquerda para liderar o governo. Volto com você.